Bom, meus amigos, hoje eu queria comentar a espetacular matéria do David Agape, aonde ele destrincha perfeitamente, ponto a ponto, toda a interferência que os Estados Unidos fizeram no Brasil para garantir a eleição de Lula e, consequentemente, retirar o presidente Bolsonaro da jogada. Bom, ele faz toda uma apresentação de como isso se deu, desde os princípios históricos até o final, aonde Lula se encontrou recentemente com Xi Jinping. E ele começa fazendo, o título é A Operação Tio Joe, a influência dos Estados Unidos na eleição brasileira de 2022. Óbvio que a gente já falou bastante disso, mas é que, de fato, essa matéria esmiuça passo a passo como se deu. Primeiro ele faz um retrospecto histórico, né? Onde o Cláudio Dantas foi muito feliz quando batizou essa operação de Tio Joe em uma alusão, né, àquela operação Brother Sun, que foi o apoio dos militares americanos em 1964 para derrubar o então presidente João Goulart. Naquela época, como todo mundo sabe, bastou apenas a aproximação de um porta-aviões, né, seguido por toda a sua escolta de contratorpedeiros, destroyers e submarinos, o porta-aviões Forrestal, na costa brasileira, para intimidar e apoiar o que eles chamam de golpe de 1964. Então, naquele tempo, bastou essa esquadra americana encostar no Brasil para que não houvesse resistência da parte contrária, né, dos esquerdistas do Brasil. E veja bem, naquela época, a esquerda utilizava de meios violentos, né, muito diferente do que acontece hoje. E o David Agape diz o seguinte, abre aspas, o curioso é que os mesmos argumentos utilizados em 1964 para justificar o contragolpe preventivo dos militares são hoje repetidos por defensores da censura judicial. A esquerda, que outrora condenava a interferência dos Estados Unidos no Brasil, passou a defendê-la, desde que voltada contra os seus adversários. Mas há uma diferença central. Em 1964, havia uma ameaça concreta de ruptura armada, influência soviética, guerrilhas treinadas por Cuba e revoluções violentas em curso pelo continente. O medo, embora talvez amplificado, tinha fundamento, ainda que não justificasse a intervenção americana. Em 2022, esse meio era fabricado, não havia tanques nem revolução, apenas protestos, críticas e memes. Ainda assim, a narrativa de emergência institucional foi usada para justificar a censura, perseguição e prisões políticas. Fecha aspas, como a gente sabe, todas no espectro político da direita. Então essa matéria, como eu disse, ele vai ponto a ponto comentando passo a passo o que aconteceu nas eleições brasileiras de 2022. Ele diz que a pressão veio de fora, ele fala sobre as visitas dos gringos no Brasil, se referindo, evidentemente, à visita da Victoria Nuland, a subsecretária de Estado americana para o Brasil. Também ele comenta sobre as visitas da CIA, do FBI, né, entre outros militares e personalidades importantes que tiveram no Brasil. Ele fala sobre a assimetria e a hipocrisia, as ações das ONGs americanas, Brasil como um laboratório de censura, o financiamento da censura no Brasil e, por fim, o Xi Jinping e a visita de Lula à China. Eu acho que é uma matéria que vale bastante a pena a gente dar uma olhadinha nela, porque é uma matéria que, de fato, traduz exatamente o que aconteceu naquele período. Como o Brasil foi utilizado como laboratório de censura, quem financiou, quais as ONGs, quem visitou o Brasil, que tipo de pressão foi feita, etc e tal.
É uma matéria reveladora de um momento histórico do Brasil que a gente deveria não repetir jamais. Ou seja, de fato aconteceu a interferência americana no Brasil. Quem está dizendo isso sou eu? Claro que não. Quem está dizendo isso, quem disse isso foi justamente o ministro Luiz Roberto Barroso, que em uma palestra lá nos Estados Unidos, mais precisamente em Nova York, disse sim que tinha pedido uma ajuda, digamos assim, para autoridades americanas apoiarem a eleição no Brasil. E que tipo de ajuda foi essa naquela época? Foi justamente que as autoridades americanas reconhecessem imediatamente o pleito, reconhecessem o vencedor e que também pressionasse para que o presidente Bolsonaro e os militares também reconhecessem o processo eleitoral brasileiro de 2022. Ou seja, você não poderia nem contestar, você não poderia nem abrir a boca, nem dizer um ai. Tinha porque tinha que aceitar o resultado vindo do TSE, fosse qual fosse, e evidentemente que a gente sabia o que viria de lá. Enfim, parabéns ao David Agape, um trabalho brilhante, e eu acho que é um documento histórico. E você, meu amigo, você acha que teve interferência dos Estados Unidos no Brasil ou não? Você acha que aquilo que Barroso falou em Nova York foi uma confissão ou não? Deixa aí nos comentários, por favor.